O nosso Deus, para falar com o Senhor, né? Não sei aqui se tem alguém que veio direto do trabalho, né? Passou ali em casa rapidinho e veio, e às vezes a gente chega aqui, né? Com a cabeça ali agitada, né? Com os pensamentos nos afazeres, naquilo que conseguiu ou deixou de conseguir durante o dia, naquilo que ainda vai fazer quando chegar, no final de semana, mas que nesse momento nós possamos dar um pause em tudo isso, para que nós possamos estar aqui, não só de corpo presente, mas com a nossa mente, com o nosso espírito, os nossos pensamentos voltados para Deus. Porque se a gente for no automático, muitas vezes nós ficamos ficando religiosos, né? A gente vem para a igreja, a gente ora, ouve a palavra, vai embora e nada muda. Por quê? Porque não estamos aqui com o coração aberto para aprender. É a mesma coisa quando vamos para a escola. Se a gente for para a escola e ficar lá com pensamento em outras coisas, não prestar atenção no que está sendo ensinado, a gente vai sair de lá do mesmo jeito, sem nenhum conhecimento a mais. E é a mesma coisa na igreja. Se a gente chega aqui e fica distraído, olhando para a hora, para o tempo, para aquilo que o irmão do lado está fazendo, deixando de fazer, nós também não somos visitados. Por quê? Porque nós não estamos tendo comunhão com Deus. Então, que esse momento nós sejamos propositais ao falar com o Senhor, a levar os nossos pensamentos a Ele. O Senhor diz, né, que nós devemos lançar toda a ansiedade diante dele. Então, tudo aquilo que deixa você ansioso, que deixa você... Porque tudo que nós ficamos pensando ainda no futuro, nas coisas que ainda vão vir, é um sentimento, é um pensamento de ansiedade. Então, que você coloque isso diante do Senhor. Você fala, Senhor, eu estou aqui hoje e eu quero ouvir a Tua voz. Quero colocar tudo diante do Senhor. Mas, nesse momento, eu quero Te ouvir. E não ouvir os meus pensamentos, não ouvir as minhas preocupações, porque às vezes é o que falta. É a gente parar para ouvir a Deus. Às vezes até quando a gente para orar, a gente já está pensando no final da oração, né? A gente conta ali, não, só tenho 2 minutos para orar, só tenho 5 minutos para orar. Então que nesse momento, meu irmão, nós vamos deixar toda essa inquietação de lado, deixar toda a preocupação de lado. Por mais grave, né, que possa ser o seu problema, nós sabemos que o Senhor é maior do que ele. Porque senão nós não estaríamos aqui. Nós não servimos um Deus comum, nós servimos um único Deus. E nós estamos aqui porque cremos nele. Então, que nós possamos confiar tanto em Deus a ponto de não nos preocupar. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E nós queremos Te louvar com todo o nosso coração. Jesus, nós queremos estar aqui com toda a nossa alma, Senhor. Venha preparar a cada um de nós para receber a Tua palavra. Que esse momento, meu Pai, não seja, Pai, só mais um momento, né? Que seja, Pai, agora um momento de oração, de comunhão, de nos aproximarmos a Ti. Um momento de preparo, Senhor. Preparar o nosso coração, a nossa alma para receber a Tua palavra. Para que quando aquela palavra vier, ela venha de encontro ao nosso coração.
Que seja a resposta, de repente, de uma oração que você fez hoje de manhã, ou você fez há uma semana atrás, há 1 ano, há 2, 10 anos atrás. Oh, meu irmão, mas nós não podemos estar distraídos, porque senão o Espírito Santo vem, visita aqueles que estavam atentos, visita aqueles que estavam ali ligados em comunhão, e eu e você que estava distraído acaba perdendo essa visitação. E é por isso que muitas vezes nós olhamos para a vida de alguém que está crescendo, está prosperando, está se envolvendo com Deus, está tendo uma vida ali mudada, e nós continuamos no mesmo lugar. Por quê? Porque continuamos com as mesmas atitudes. Nós continuamos olhando para o mundo, olhando para as aflições e temendo o dia de amanhã. Quando na verdade isso tudo é o oposto do que o Senhor fala na palavra dele. Então que possamos descansar o nosso coração em Deus, que possamos nos alegrar com Ele pelo dia de hoje e inclusive colocar diante dele, nas mãos dele o dia de amanhã. Oh, meu irmão, às vezes você está aqui orando, buscando pela sua casa, pela cura, pela conversão de um ente querido, e você até se entristece de falar: Senhor, quanto tempo, há quantos anos eu estou orando e nada mudou. Essa pessoa não foi alcançada. Meu irmão, quem somos nós para colocarmos data no agir de Deus? Nós cremos nele, sabemos que ele vai fazer. Nós cremos no Senhor, no que a palavra dele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que isso custe 1, 2, 30, 20 anos, eu creio no Senhor e eu e a minha casa estaremos aqui. Meu irmão, creia no Senhor, confie nele e tudo mais ele fará. Que nós possamos descansar no Senhor, deixar Ele trabalhar em cada um de nós, deixar Ele cuidar da nossa casa, porque nós, meu irmão, colocamos tudo isso diante dEle. Então que o Senhor tenha o controle, que o Senhor tenha liberdade para agir. E que nós não venhamos nos entristecer por nada, meu irmão, porque isso seria um sinal de desconfiança. Mas como nós confiamos no Senhor, nós nos alegramos na presença dEle. Nós deixamos a tristeza, a preocupação de lado, tendo a certeza de que o Senhor está aqui. E Ele tem cuidado de mim, de você, da nossa casa. Ele tem cuidado de tudo aquilo que tem nos causado preocupação. Ele tem cuidado do nosso dia de amanhã, da nossa semana, de tudo, meu irmão, porque o Senhor, Ele cuida até dos animais, Ele cuida até dos passarinhos, Ele cuida muito bem de nós. Então que nós possamos colocar tudo isso diante dEle. E agora vai falando com o Senhor, vai colocando diante dEle a sua adoração, vai colocando diante dEle, meu irmão, toda a honra e toda a glória que o Senhor merece, tudo aquilo que nós podemos entregar, que nós vamos entregar a Ele nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós somos Teu templo, Senhor, e nós queremos, Jesus, Te oferecer um templo digno. Nós queremos Te oferecer um templo saudável, um templo abençoado, sem preocupações, sem ansiedade, que haja cura no nosso corpo, que haja cura na nossa mente, que haja cura, meu irmão, nos nossos familiares. Oh, em nome de Jesus, o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Oh, Pai, é isso que nós queremos, a vida da qual o Senhor nos deu, a vida da qual o Senhor morreu para que tenhamos, Senhor, a vida de Deus, porque assim como a Tua palavra diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meu irmão, que você dê valor a isso, que ao acordar, ao dormir, você lembra: eu não vivo a minha vida, mas a vida de Deus. E é por isso que eu tenho que honrá-lo no meu andar, no meu falar, no meu viver. Aquilo que antes me trazia angústia, tristeza, não traz mais, porque eu confio que o Senhor está no controle de tudo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Nós Te adoramos, Jesus, Te bendizemos. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu
farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a sua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Declare: o que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Declare de todo o teu coração, creia nisso. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Receba, aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. E só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. a tua mão me sustenta de pé. A sua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Diga a ele: o que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. oh, em nome de Jesus, nós declaramos que estamos tomando posse daquilo que nós precisamos, da cura do Senhor, da bênção dele sobre a nossa vida. Nós confiamos no Senhor. Oh, nós estamos aqui crendo, meu irmão, que o Senhor está aqui no nosso meio, crendo que por onde ele passa, onde o Senhor habita, há cura, há transformações, há milagres, em nome de Jesus. Oh, e nós não queremos perder, nós queremos ser participantes dessa glória, participantes, meu irmão, dessa unção. Declare que você está tomando posse nessa noite. Determina isso, diga: Senhor, eu estou tomando posse da minha cura nessa noite. Eu estou tomando posse dessa bênção nessa noite. Eu determino sobre a minha casa, sobre a minha família, a cura, a libertação. Eu determino que o meu filho já está livre, o meu marido, os
os meus pais, seja qual for, meu irmão, a pessoa da qual você está orando nessa noite. Ore e declare com fé, com coragem, com determinação, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas sim de força, de coragem, de ousadia. Então que venhamos viver esse evangelho, meu irmão, de forma corajosa, com fé, de forma abençoada, em nome de Jesus. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Tome posse aí do seu milagre. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Então receba em nome de Jesus. Receba essa bênção, receba essa cura, receba esse milagre em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, aplauda Ele com alegria. Mais forte, o Senhor merece o nosso melhor. Amém. Glória a Deus. Você crê no que você declarou? Tomou posse aí da sua cura, da sua bênção? O louvor também é para isso, né? Para que a gente possa se alegrar, ter comunhão com o Senhor e tomar posse daquilo que a palavra diz. Amém? Então vamos declarar ainda mais com alegria, junto com o irmão Tiago, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né, meu irmão? É assim que a gente está, meu irmão, tem que estar na presença do nosso Deus, né? Porque a palavra do Senhor de Deus declara assim, ó, que na presença do nosso Deus até a tristeza salta de alegria. Então, se você entrou aqui hoje desanimado, você vai sair alegre, em nome de Jesus, amém? E quem quer receber nessa noite a visitação do Espírito Santo, levanta a mãozinha e fala assim, eu quero, em nome de Jesus. Então, aplauda o Senhor com alegria. Vamos nas palmas com alegria. Quem souber, ouvir comigo, ó. Espírito, encha, louve. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Eu quero ouvir a igreja louvando, ó. Espírito, enche o quê? Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos, ó. As minhas mãos eu quero levantar. E o quê? E em Vou te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Quero ouvir mais uma vez as minhas mãos. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. As minhas mãos, as minhas mãos Eu quero e em louvor te adorar. adore a Deus. Diga, meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. agora, ó, bem suave assim, ó. Você vai dizer, as minhas mãos quero levantar.
Cante para Ele junto com o irmão Tiago. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Diga ao Senhor: o meu coração, meu coração eu quero derramar. Derramamos nessa noite diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E em louvor para isso viemos nessa noite, Pai amado. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nosso Deus e nosso Pai, e que essa noite seja verdadeiramente a noite do encontro, onde o teu povo sairá daqui abençoado. Depois, ó Pai, dessa ministração na abertura do culto, depois da ministração de uma palavra do Senhor, um milagre vai acontecer, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte para Jesus. Podem sentar, irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Deus abençoe Iris, Tiago. Eu entrei um pouquinho antes, quero dividir com vocês aqui na igreja, em casa também. Marcos capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 4. Aleluia. E se a criançada quiser ir lá para a escolinha, o bom aqui da igreja tem escolinha para as crianças aprender a palavra, né? E é coisa boa. Jesus é bom. Marcos capítulo 4. Eu lembro, assim, tem uma vaga lembrança quando eu era pequeno, assim, menor do que os meninos que foram para a escolinha. Eu acho que, sei lá quantos anos eu tinha, mas pequenininho. E aí, alguém da minha família, que eu também não lembro quem, permitiu que eu fosse para uma igreja. Passou uma pessoa na casa dos meus avós, e aí levou para uma igreja. Eu só tenho lembrança que as mulheres tinham cabelo comprido e usavam saia. Aí eu imagino, talvez era Deus e Amor, Assembleia de Deus, ou alguma dessas igrejas, né? Que são de Jesus também. E aí eu tenho a lembrança, assim, de criança, porque como a igreja era pequena, então na entrada da igreja tinha um portão e cabiam ali talvez 2 carros antes de começar o salão da igreja. Como a igreja não era muito grande, então as crianças ficavam ali. E aí eu me lembro, eu tenho essa lembrança de quando eu era pequeno, a única vez que eu fui numa igreja nessa idade, uma igreja evangélica. E aí eu e mais uns 5, 6, não sei, umas 5, 6 crianças, ficamos ali enquanto o culto estava acontecendo e a gente lá fora, e tinha alguém tomando conta, mas não chegava a ser uma escolinha não. Mas eu tenho essa... Você vê como as coisas são, né? Ali eu acredito que alguém já deve ter orado por mim também, né? Já deve ter ungido, né? Que as tias já ungem, né? Já ungem, fala, essa criança aqui vai ser uma bênção. Amém? Sempre traga seus filhos, manda mesmo para a escolinha. As tias fazem com todo o amor. E o pessoal em casa tem que fazer o mesmo. Um dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu não levo meu filho para a igreja porque ele não fica na escolinha. Eu falei, mas um dia ele vai ter que ficar, irmã, né? Na creche, na escola. E aí ele vai chorar até fechar o portão. Depois que fechar, ele vai olhar para um lado, para o outro e falar, agora não tem mais, vai ter que parar de chorar. Então acostuma. Provérbios 4, a Bíblia diz, Provérbios 22, 6, né? Se eu não me engano. Ensina o menino no caminho que deve andar, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O trabalho de ensino é árduo, tem que ser com firmeza, com amor, mas com firmeza. Aí lá na frente você fala, glória a Deus, valeu a pena. Amém, Jesus? Para a glória de Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 4,
versículo 35. Mensagem de hoje, irmãos, ela está bem assim, boa, para a glória de Deus. E eu quero fazer com vocês aqui alguns comentários. Vamos ler o primeiro versículo aqui, o 35. Ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Então aqui é a primeira parte. A mensagem de hoje é: não se engane, porque as coisas espirituais, elas muitas vezes têm a mesma aparência das coisas naturais. Jesus disse: passemos para outra margem, mas já era o quê? Tarde. Aí, tarde significa o quê? Tempo dos homens. Tempo dos homens. Diz que já era tarde. Já o dia estava findando. Aqui a ideia não é o momento. Talvez não fosse bom ir agora. Talvez fosse melhor ir depois, porque já era tarde. O tempo dos homens, que é uma coisa natural, mas por trás disso pode se esconder um grande problema espiritual. Quando você começa a se apegar demais naquilo que o homem propôs. Por exemplo, um diagnóstico médico é algo natural, é ciência, né? Qual é o problema que tem por trás de um diagnóstico médico? Aparentemente nenhum. Mas e quando esse diagnóstico, ele te leva a acreditar que o seu caso não tem mais jeito, nem solução? Aí você tem que entender que por trás desse diagnóstico existe um mal. E o mal quer prender você a algo que é natural, é científico, que foi estudado, que foi feito com responsabilidade. Quem fez, não fez porque não gosta de você, ao contrário. Ele fez porque ele tem um compromisso com a ciência. E ele chegou àquela conclusão com dados, né? Foi lá para o laboratório, a pessoa que estudou para poder dar uma conclusão, chegou a uma conclusão, devolveu para o médico fez a leitura e falou: o seu caso é esse. Então, todo o caminho foi um caminho natural, foi um caminho científico. Aí, você pode ficar com essa notícia, ou você pode entender que ainda que no tempo dos homens seja tarde, no tempo de Deus nunca será tarde. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E para Deus e em Deus nunca será tarde. Sempre haverá uma solução, uma saída, a cura, a alegria. Algumas pessoas já se convenceram, infelizmente, algumas pessoas já se convenceram assim: pastor, eu não tenho mais idade para isso. Pastor, eu não consigo mais. Ah, se fosse antes, talvez eu conseguisse, né? Eu tenho um conhecido, ele é de Jesus também, e agora ele está com 52, 53 anos ou um pouco mais. E o que aconteceu? Ele um dia deu vontade e ele se inscreveu para correr numa mini maratona. Se eu não me engano, 10 quilômetros, eu não sei exato. Ele foi e se inscreveu. Com 50 e poucos anos, ele vai e se inscreve. E ele correu essa maratona. Só que nessa maratona tinha muitas pessoas que estavam lá para ganhar, não só para participar. Ele foi para participar. 5 pessoas foram premiadas.
Ele foi o terceiro colocado. Ele estava com isso, 50 e alguma coisa. Na época, eu acho que 50, 49. Hoje ele tem 50 e alguma coisinha. E o pessoal olhou e falou, quem é esse daqui? Só que essa maratona era idade livre. Então, ali tinha 20 anos, ali tinha homens de 25, 19, 30. E ele batendo 50, chegou em terceiro. Ele gostou, falou, rapaz, o negócio é bom. Se inscreveu para a próxima. Só que a próxima não era mini maratona. Era uma maratona. Se eu não me engano, 42 quilômetros ou alguma coisa assim. Eu não sei, irmão, de carro a gente ia demorar uma meia hora. Ele se inscreveu. Também com idade livre. Segundo colocado. Ele falou, rapaz, estou gostando disso. Hoje ele disputa maratonas aí em outros países. E raramente ele não chega ali ou em segundo ou terceiro, ou quando não ganha. Alguém disse assim para ele, eu até concordo agora. Se ele tivesse começado a disputar mais cedo, ele teria ganhado muito mais, evidentemente. Certo? Porque ele teria disputado mais vezes. Mas ele que começou agora, no entendimento dele, ele falou, se eu comecei agora, então a hora que eu vou começar a ganhar é de agora para frente, que de agora para trás não tem como eu disputar. Ele falou, então eu vou. E começou a se preparar e disputar maratona, e maratona, maratona, e maratona, e ganhando, e vai. Por que às vezes a gente se acomoda, irmão, e fala, não, eu acho que eu não estou mais na idade de fazer tal coisa. Mas quem foi que disse isso, irmão? O ministério de Moisés. Alguém aqui sabe com quantos anos Moisés começou o ministério dele? Alguém lembra? Não tem problema se não lembrar, eu vou te falar. Moisés, quando tinha 40 anos, ele fez uma besteira no Egito. Ele teve que fugir. E ele ficou 40 anos. Nesses 40 anos, Deus foi preparando ele para ele um dia voltar no Egito e libertar o povo de Deus. Então, os 40 que ele tinha, mais 40 que ele ficou sendo preparado, dá quanto? Moisés começou o ministério dele com 80 anos, irmão. Com 80 anos, o Moisés subiu o monte, Deus deu as leis. Com 80 anos, Moisés foi lá no faraó, solta o meu povo, não vou soltar, tem que soltar. Com 80. Nós podemos começar a nova jornada da nossa vida no momento em que você entender, peraí, Deus falou ao meu coração. Não vou ficar parado, preso ao tempo dos homens. Talvez você nunca tenha prosperado muito na vida, quem sabe na sua família só tem gente quebrada. E você olha e fala, na minha família ninguém conseguiu vencer. Então, no meio desse mundo de ninguém, Deus vai levantar alguém. Pastor, na minha família há uma sina, né? É comum na minha família que as pessoas tenham um problema assim. E eu estou percebendo que é o caminho para isso, mas você pode aceitar isso como uma coisa natural, como o tempo, ou você pode dizer, no meu caso vai ser diferente. Ou você pode se conformar simplesmente. Ou você pode simplesmente dizer, não, mas isso é normal, isso é comum. E deixar as coisas acontecerem. Ou você pode bater a estaca e dizer, eu vou buscar a Deus. E o meu Deus vai me ajudar e eu vou viver diferente. Em nome de Jesus. Ali eles foram, parecia ser tarde. Continuando para a gente chegar no ponto aqui, o principal. Vai lá, 36.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele outros barquinhos. Aí vamos parar aqui no 36 também. Quando você decide enfrentar, quando você decide fazer a diferença, presta bem atenção nisso, irmãos. Quem quiser anotar, anota. Quando você decide, eu não vou parar por causa do tempo. Eu não vou parar por causa da minha limitação. Eu não vou ficar preso a um raciocínio lógico. Eu vou buscar a Deus. Quando você decide fazer isso, uma das coisas que você vai ter que fazer logo de cara, está no começo do versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Cabe uma multidão dentro de um barquinho? Não. É você, Jesus e mais um ou outro que concorde na fé. Não dá para pôr todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? Não dá para levar a multidão. Não tem como você colocar Jesus no seu barco, você pegar aquilo que Deus está falando e misturar com as ideias que o mundo propõe. Eu citei no culto de manhã, aliás, aqui em Suzano mesmo, a minha graduação foi aqui em Suzano. E eu me lembro de um professor, pessoa maravilhosa, inclusive, que é o Dr. Paulo, e ele, Paulo Sérgio, ele era o meu professor de sociologia. E ele tinha um jeito assim bem interessante, um homem muito culto, inclusive. Ele tinha um jeito muito bonito assim de ensinar. E eu me lembro das aulas dele, ele tinha uns gestos, né, assim que ele fazia, e ele falava assim, ó, falava, por exemplo, da pobreza e das consequências da pobreza, e, bom, muitas coisas. E quando ele ia falar, normalmente ele fazia assim com as mãos e falava assim, olha, vocês sabem esse problema da criminalidade? Ele falava, isso é um fenômeno social, e fazia assim com as mãos, né? É um fenômeno social, por quê? Aí ele vinha explicando, né, tecnicamente, e ele falava os porquês de chegar àquele ponto. Aí falava das drogas, falava de problemas relacionados ao contexto de família, problemas relacionados a abandono, problemas relacionados à economia do país, problemas relacionados à educação, e no final ele dizia, isso é um fenômeno social. Ele estava errado? Não. Ele simplesmente fez uma conta, uma matemática, está certo. Vocês estão entendendo? Tá. Eu sou obrigado a aceitar? Ainda que esteja certo. Eu não estou dizendo que está errado. Mas se eu vejo com os olhos da fé que no meu contexto, na minha casa, na minha família, onde eu trabalho, onde eu moro, se eu creio que ali pode ser diferente, primeiro passo, eu vou deixar a multidão e vou ficar só com aquilo que Deus diz. E o que ele diz? 1000 cairão, teu lado, 10.000, à tua direita, mas tu não serás. Ponto. Para eu andar com Jesus no meu barco, ainda que tecnicamente, cientificamente, ainda que o diagnóstico, ainda que as ideias façam sentido, e fazem, ainda que a conta esteja certinha, ó, bateu aqui na calculadora, rapaz, o negócio está feio. Eu sei que está, é matemática. Mas a matemática de Deus, quando você usa a fé, ela te ajuda. Vocês lembram dessa conta? Vamos ver quem estava no culto. 5 mais 2? O Tiago não estava, viu? 5 mais 2? O Tiago achou que ele ia levar 10. Vamos lá. 5 pães mais 2 peixinhos, Tiago. Aí já não dá 7 mais, né? Amém? É isso mesmo. 5 mais 2, 7, claro. Mas se você pega 5 pães mais 2 peixinhos e coloca nas mãos de quem? Ixi, que fraqueza. Coloca na mão de quem?
de Jesus. 5 mais 2 agora dá 7, Tiago? Não, para 5 mil homens, fora mulheres e... A matemática é essa, tá certo. Eu brinquei aqui com o Tiago, tá certo. 5 mais 2, 7. Mas depende nas mãos de quem que você coloca. Se você usa a fé, peraí, o que eu tenho, eu vou colocar na mão de Deus, eu vou buscar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta, ele vai me prosperar. Eu estava assistindo um trechinho, que esses dias, 90% das coisas que eu tentei assistir, terminei dormindo, né? Mas tudo bem. Eu estava assistindo um trechinho de uma entrevista do pai de um jogador de futebol, que até é da seleção brasileira agora. E o pai... Ó que coisa interessante, né? Até vai lembrar alguma coisa, não estou profetizando, não. O pai dele é pastor e ele era o baterista da igreja do pai dele. É interessante, né? Mas vamos lá. O pai dele, pastor, e ele cresceu ali na igreja, tudo firme com Jesus, e ajudava na igreja, e canta também. E esse menino despontou no futebol, com 16 anos, ele já passou a profissional, aí fez 17, antes de fazer 18, um clube da Inglaterra pagou 300 milhões de reais para levá-lo, porque ele é um jogador diferenciado, né? Aí eu fiquei pensando, né, com os meus botões, né? O pai desse garoto, né, que já fez 18, vai agora em julho. O pai desse garoto, será que alguma vez na vida ele deve ter pensado, um dia esse menino vai me gerar milhões? Eu duvido, irmão. Não. Ele investiu, falou, vou cuidar, vou ensinar a palavra de Deus, vou deixar ele crescer conforme aquilo que ele quer ser, vou apoiar, vou ensinar o bom caminho, e Deus vai fazer na vida dele o que Deus quer. Fez. E fez o quê? Fez dele uma bênção, que é um servo de Deus, ele é, e abriu as portas para ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Tem muitos outros. Porque 5 mais 2 pode ser 7. Mas 5 mais 2 também pode ser alimento para 5 mil homens, fora mulheres, crianças. Às vezes você está olhando o que você tem, e hoje veio isso no meu coração, irmão. Como eu oro pela igreja, então Deus vai tocando o que é para falar, né? Veio de manhã isso no meu coração. Que alguns de vocês se olham no espelho e se vê muito pequeno, irmão. Você tem que tirar isso do seu coração, isso não é de Deus. Você se olha e fala, então, se é assim, por que eu sou assim? Por que eu sou? Por que isso? Não. Você tem que olhar e dizer, Deus é comigo. Eu vou buscar Deus. Deus vai mudar minha sorte, Ele vai mudar minha história. Ah, mas a vida inteira eu sofri. Pois é, mas a vida inteira que ficou para trás. Daqui para frente, Deus é Deus de restituição. Ele perdoou os meus pecados, me lavou em seu sangue. Eu sou hoje uma pessoa que tem oportunidades diferentes e eu vou viver diferente. E daqui para frente, o que Deus tem para mim, nada vai impedir. Amém, igreja? E tirar essas bobagens do coração. E parar de ficar preso. Ah, pastor, porque eu já sofri tanto. Pois é, mas não olhe para trás. Olhe para... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse o apóstolo Paulo, olhando para as que estão diante de mim, ele disse, eu sigo para o alvo. Vai seguindo, vai ficando firme. Então, para poder vencer, primeira coisa que você vai fazer é deixar a multidão. Cada hora é um que vem e dá um conselho, irmão. Vocês me perdoem assim, eu sou um pouco chato nessas coisas, mas diz chato e de louco todo mundo tem um pouco. Sabe, tem muito conselho na internet. Eu queria saber se essas pessoas que dão esses conselhos, se elas pelo menos experimentaram dos conselhos que elas dão. 3 passos para você ficar mais bonito. Aí vem lá, passo 1, passo 2, passo 3. A pessoa faz os 3 e continua feio. 3 passos para resolver seus problemas dentro de casa. O camarada faz os 3. Quando termina, tem 12 problemas. Que enquanto ele fazia os 3, acumulou outros. Está muito fácil hoje assim.
para a pessoa falar dois motivos para você não ser... Meu Deus do céu, se isso resolvesse o problema das pessoas, ficava fácil. Se tivesse uma cartilha, faça isso e viva aquilo. Faça isso e ficava fácil. A vida não é assim. A vida é, use a fé. Fique firme na fé. Eu conversava com meu filho mais novo um pouquinho mais cedo. Ele falou, pai, hoje eu vou fazer culto aqui com o pessoal do clube. Falei, tá bom, Deus abençoe. Ele falou, vou pregar isso aqui, ó. Vou falar sobre paciência. Eu falei, parece até que você estava aqui no domingo, né, para ouvir a mensagem sobre paciência. Ele falou, é mesmo, pai? Eu falei, é. Falei, pega a mensagem aí, mandei para ele Romanos 5. Falei, você sabe o que produz paciência? Ele falou, não. Falei, tribulação. A Bíblia diz que tribulação produz paciência. Paciência, experiência, e experiência, esperança. Ele até chorou, ele falou, pai, eu precisava desse versículo para completar aqui que eu vou pregar. Ele falou, porque o que eu vivo é isso. Tribulações, paciência, que se você não tiver, você chuta o balde e vai embora. E depois disso, experiência. E depois de experiência, esperança. O Eduardo colocou, Romanos 5,4. Põe um pouquinho antes, o começo. 5,4. 3, isso. O 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência, e a experiência, esperança. A pessoa fala, não, eu queria ter paciência, então vai ter que passar a tribulação, luta, adversidade, dificuldade. Aí você vai tendo paciência. Aí você vai tendo paciência, vai tendo experiência. Você vai tendo experiência, você vai tendo cada vez mais o quê? Esperança. Não coloque muita gente no seu barco, irmão. Coloca só Jesus. E mais alguém que concorde na fé. Se colocar muita gente, o barco vai pesar e vai para o fundo. Vem na fé. Não olhe nem para a direita e nem 5 mais 2. Está vendo como a pessoa aprende? Alimenta 5.000 e ainda sobra. Diga graças a Deus. Ih, pastor, parece que está vendo minha conta. Amém. Deus vai multiplicar. Fica nessa fé. Volta lá para o Marcos 4. Já vimos o 36. Agora vamos ver o 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Vamos lá, irmãos, respondam aí. Vento, temporal, mar, são todos ligados à natureza. O mar faz parte dela. O vento também. As ondas que vinham, né? Temporal. Ó, meu professor, não é um fenômeno natural? Esse não é social, né? Não é um fenômeno? Sim ou não? Fenômeno. Ah, então se é natural, então deixa. Tá ventando, né? Só que o vento estava fazendo a onda subir tanto que estava quase afundando o quê? O barco. Vento é natural, mar, onda. Mas por trás disso aqui tem um problema. Porque esses eventos da natureza iam afundar o barco. Vocês estão conseguindo entender, irmãos, que mesmo as coisas naturais, elas podem ser potencializadas por uma obra do diabo, irmão, por uma força maligna. Irmão, tem gente que já sofreu acidente grave e a pessoa saiu ilesa. Tem gente que tropeçou no próprio pé, caiu, bateu a cabeça e morreu. Não é possível que isso seja natural. É uma força maligna. E nós temos que orar. Jesus ensinou, 38, vamos lá? A gente tem que seguir Jesus, tá, irmão? O homem a gente deixa para lá. 38.
E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, vamos ler juntos? Repreendeu o quê? E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, que é silêncio seguido de paz. Vamos lá, agora eu vou perguntar para vocês. O vento tem ouvido? Vou falar de novo que vocês vão achar estranho. O vento tem ouvidos? Tem boca? Não. Jesus repreendeu o vento. O mar se aquietou, o vento se aquietou. Estava fazendo muito barulho. Jesus repreendeu. O vento não tem ouvido. O diagnóstico de uma enfermidade tem ouvidos? Não. Não tem. O vermelho da sua conta bancária tem? Não. Não tem ouvido. Vamos lá. O pânico que de vez em quando pega você quando vai dormir, tem ouvidos? Não. Mas você tem que falar para ele, se aquietar e parar. Por quê? Porque por trás dele tem uma força maligna potencializando as obras dele. As coisas naturais podem receber uma força, irmão, descomunal, a ponto de suprimir a sua força, de colocar você no chão, na lona. E você não pode permitir isso. Você tem que levantar a voz. Em nome de quem? Só nesse nome, não tem outro. Em nome de Jesus. E dizer: eu não aceito. Eu conheci uma advogada há muitos anos, e 2012, se eu não me engano, 2012, final, aliás, 2011, começo de 2011. Eu conheci uma advogada e ela testemunhou assim, ó, microfone da igreja. Ela falou: pastor, eu era uma advogada e é uma profissão muito boa, assim, muito bem remunerada, que o leque assim é muito grande, dá para a pessoa fazer muita coisa para ganhar dinheiro. Ela falou: eu era uma advogada que passava fome. Eu falei: não, irmã. Ela falou: era. Ela falou: pastor, se não fosse os meus colegas advogados me ajudar, não entrava nada. Às vezes eles, por benevolência, assim, né, deles, que tinham bastante serviço, me davam um serviço ou outro só para eu fazer ali um parecer e tudo, às vezes uma petição, alguma coisa, aí me pagava alguma coisa. E ela me contou, pasmem, eu cheguei a ganhar a cesta básica deles porque eu não tinha em casa. E aí, meu irmão? Ah, pastor, isso é um fenômeno social. Isso é um demônio de social, talvez. Não, irmão. Miséria é do diabo. É resultado de um monte de fatores econômico, político, não sei ideia. Mas por trás disso, rouba, mata e destrói. Quem que é o pintor do roubo, da morte e da destruição? É o diabo, irmão. O vento e o mar iam afundar, as ondas iam afundar o barco. Jesus não ficou olhando para a natureza, nossa, que bonito esse fenômeno da natureza. Não, ele repreendeu. E pastor, como é que você sabe que ali era um demônio? Primeiro que a Bíblia fala sobre potestades do ar, não vou entrar nisso hoje, que aí já seria um estudo. Mas no capítulo 5 aqui de Marcos, só para a gente fechar esse entendimento, eu já falei isso aqui uma outra vez. No capítulo 5, do versículo 1 em diante, bom, Jesus falou: passemos para outra margem, lembram? E diz a Bíblia que já era o quê? Quem está acordado, diga amém, né, irmãos? O que diz lá no versículo 35? Que já era tarde. Mas eles foram no meio do caminho temporal. E diz aqui no capítulo 5, versículo 1, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos.
E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com o quê? Com espírito imundo, com demônio. Continua. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Eu vou ler só até aqui. Havia do outro lado, irmãos, olha aqui para mim. Jesus não quer que você saia de uma margem para outra para passear. Jesus não te chamou para sair das trevas para a luz. Ele não te chamou para fazer esse trajeto simplesmente porque é bonito, não, é turbulento. Ele chamou porque ele te chamou para uma libertação espiritual, irmão. Essa mulher que eu falei, essa doutora, hoje ela já se aposentou, mas que na época prestou concurso e foi trabalhar na promotoria do estado lá, e passou a ser uma pessoa muito bem sucedida. Essa mulher não conseguia sair, mesmo com formação, com graduação, com anel de grau, com OAB, com não sei o quê, ela não saía do fracasso. O que ela fez? Aceitou Jesus, entregou a vida, fez um voto com Deus. Deus fez assim, ó, tirou ela daqui e colocou ela para cá, para fazer a obra dele. Jesus está fazendo isso, ele não falou, passemos para outra margem. Ah, não, é porque eu gosto mais do lado de lá. Não, é porque do lado de lá tem uma vida para ser liberta. A batalha é espiritual, irmão. Tem fenômenos naturais que, se você não prestar bem atenção, você acha que é assim mesmo. Ah, não, pastor, isso é assim mesmo, né? Ainda vem aquela assim, todo mundo passa por isso. E aí nós vamos tentando fazer normal, porque quando acontece muitas vezes, aí parece que é normal, e nós vamos dando normalidade para aquilo que por trás, às vezes, tem até uma entidade maligna, trabalhando contra nós, irmão, para não deixar a pessoa ser feliz. Deus não quer você em pânico, Deus não quer você em depressão, Deus não quer você em nada, mesmo que tenha um diagnóstico natural. Pastor, está diagnosticado, pois para Deus não há nada impossível. Clamo o poder de Deus, Senhor, opera em mim. O diagnóstico está aqui. Eu não sou doido, eu não vou rasgar, eu tenho o diagnóstico. O médico mandou tomar um remédio, eu não sou doido, eu vou tomar um remédio. Eu vou fazer, mas eu não aceito isso aqui. Porque Jesus levou minha enfermidade. Eu não aceito porta fechada. Eu olho para a minha igreja, eu olho para a minha casa, eu olho para a minha vida. E cadê recurso para poder fazer melhor as coisas? Eu não tenho de onde tirar. Mas por que não tenho? Porque tem uma amarração. Ou por um motivo natural, pode ser. Eu não estou sabendo administrar, eu não estou tendo zelo, eu não estou exagerando em algumas coisas. Pode. Mas o que está forçando tudo isso, essa falta de sabedoria, é uma obra espiritual. Porque o diabo sabe que se ele travar a minha vida, trava a obra de Deus, trava a minha família, e eu fico travado. E Deus quer alguém travado? Deus quer todo mundo liberado, irmão. Diga graças a Deus. Você vai estudar a mente trava? Ah, pastor, isso é da minha família. Continua aceitando. É que na minha família ninguém tem a cabeça boa para estudar. Continua aceitando isso dentro da tua cabeça. Ah, não, é porque na minha família é assim. Mas você não é de Jesus? Jesus entrou no teu barco? Amém ou não? E agora, Jesus no teu barco não fez diferença nenhuma. Mudou nada. Mudou foi tudo, irmão. Glória a Deus. Jesus entrou na nossa vida, mudou foi tudo. O filho vai ser um filho melhor, o empresário vai ser um empresário melhor, o empregado vai ser um empregado melhor, a esposa vai ser uma esposa melhor, o marido vai ser um marido melhor, e tudo que é natural e que conspira contra você,
começa a cair por terra e começa a tomar um rumo diferente. E começa a trabalhar em seu favor. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia, 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 aleluia. Glória. Tem que viver a vida de Deus. E o resto é conversa fiada. Vamos orar, irmãos? Fiquem em pé, em nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Eu vou parar por aqui, porque pastor fala e já deu, né? No domingo nós vamos tomar a Santa Ceia e eu vou entregar a água consagrada. Quem faltar, apanha de cinta. Já avisei, os obreiros sabem o seu endereço. Nós vamos lá e chicotado em quem faltar. Não falta não. Nós vamos buscar pelos cabelos, inclusive quem está em casa. Nós vamos entregar essa água consagrada. Eu estou orando nas madrugadas. Até essa última madrugada, não hoje, a anterior, deu uma chuva à noite, choveu. Quando chegou a madrugada, Deus falou, vou parar a chuva para o meu servo. Estou brincando. Graças a Deus parou a chuva, senão eu ia ter que orar na chuva, não tem jeito. Propósito, né? Não pode afrouxar. Então eu estou consagrando, pedindo a Deus. Domingo todo mundo vai escrever um pedido, tá bom? Pode trazer de casa ou aqui na porta da igreja, vai ter os obreiros com caneta e papel. Você escreve o quê? Tudo aquilo que você quer largar para trás. Tristeza, desânimo, pecado se tiver. Pastor, eu quero me libertar de vício. Eu tenho andado uma pessoa assim muito estranha ultimamente, eu não sou assim. Ou sempre fui assim, não quero ser mais. Você vai escrever tudo e vai colocar aqui dentro do cântaro. A Bíblia diz que a mulher samaritana, deixando o cântaro, ela levou a água que Jesus deu para ela. Qual água? Ela disse, não é esse o Cristo que tem dito tudo que eu tenho feito? Então ela levou dentro de si a presença de Deus. Eu vou entregar a água domingo para todos, domingo dia 8, dia 15, dia 22, dia 29. Os 4 próximos domingos eu vou entregar a água para Deus dar um grande avivamento na tua vida espiritual e na tua família. Glória a Deus. Não perca, tá? E domingo tem a Santa Ceia também. Fecha os olhos um instante, pessoal em casa também. Vai ser uma oração de 5 minutos e meio. E eu quero abençoar a sua vida. O sal já está preparado também para ser entregue, consagrado com a bênção de Deus. E meu Pai, tem pessoas sofrendo com pânico. Tem pessoas sofrendo, meu Deus, com transtorno. A mente, Pai, a pessoa não consegue descansar. A mente acelerada, a cabeça a 1000 por hora, pensando um monte de coisa. Meu Deus, e às vezes até coisa negativa, coisa errada. Mas eu estou repreendendo esse mal. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou dizendo a esse mal agora, esse espírito de loucura, de perturbação, de desunião, de briga, de discórdia, de contenda, de tristeza. Eu estou dizendo, bata em retirada agora. Meu irmão, fale agora ao mar, ao vento. Fale agora ao mal, sai da minha vida. Isso, ali era o vento, era o mar. Na sua vida travou financeiramente. É uma amarração, é o seu marido, é a sua esposa, é o filho, é o genro, a nora, é o filho, a filha. Vai soltando agora Satanás. A igreja está clamando o poder de Deus agora, e há uma unção aqui no nosso meio. Todo espírito de destruição, todo espírito de perturbação, todo espírito de amarração, caia por terra agora. Sai, nós não estamos pedindo, nós estamos exigindo, nós estamos ordenando, nós estamos determinando. Sai esse espírito de prostituição, esse espírito de adultério, solte agora. É a vida do marido, do filho, da filha. Solte agora, mal. Sai, caia por terra. Não vai destruir a felicidade, a alegria dessa família. Bata em retirada agora. A igreja está exigindo, em nome de Jesus, mandando o mal sair. E o mal não tem lugar nessa vida, nessa casa, nessa família. Sai agora da vida profissional, da vida sentimental. Sai agora, mal. Vai embora, mal. Pega tudo que é teu agora. Bate em retirada. Sai. Tristeza,
vai embora. Angústia, vai embora. Todo mal, vai embora. Sai, é para ir embora. Vai dizendo: na minha vida não, na minha casa não. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu não aceito. Jesus entrou no meu barco. Nenhum temporal, nenhuma tempestade, nenhum levante do inferno vai perturbar minha vida. Nenhum levante do inferno vai amarrar minha vida. Nenhum mal vai ficar. Vai embora, sai. Todo mal, vai embora, sai agora, em nome de Jesus. Aleluias. E não volte nunca mais, para a glória de Deus, adorando nosso Deus. Aleluias. Envia a tua unção para curar. Ah, Ele manda mesmo. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar, para restaurar. Envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta. Vem, liberta o meu ser. Clame o poder dele. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para curar. Oh, aleluias. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Ele restaura mesmo, hein? Envia a tua unção para restaurar completamente. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Ele é o Jeová Rafá. Cura-me, Ele cura toda Senhor enfermidade. Jesus. Vem, liberta. Vem, liberta o meu ser. E vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte para Jesus. Amém. Podem sentar um instante, irmãos. Quem tem um testemunho para contar, pode contar também. Só avisar e chamar o obreiro. Pessoal em casa, nós estamos num grande trabalho aqui na igreja de Suzano, aqui no bairro Dona Benta, e em todo o Brasil e no mundo também. Mais de 190 países recebem a pregação do Evangelho através do nosso ministério. E sem contar, claro, as outras igrejas de Jesus que têm feito esse trabalho também. O nosso ministério tem alcançado mais de 190 países. E todo mês, uma vez por mês, nós pedimos a um grupo de pessoas chamado de patrocinador para fazer uma contribuição voluntária, uma oferta de amor. Aí pode ser 50, 100, 200, 500, 1000, 10 mil, o melhor que a pessoa puder fazer, uma vez por mês. Aqui na Igreja dos Obreiros vão passar. Você que ainda não é patrocinador, você vai preencher esses dados que tem aqui e vai, ou leva para casa e preenche em casa. E também vai receber esse folheto. Esse folheto, ele tem duas coisas importantes: pedido de oração para entregar junto com a inscrição, e ele tem as contas da igreja. Todas as contas estarão em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bem? Todas as contas. Pastor, eu quero fazer parte desse trabalho. Aí leva, ora a Deus, coloca ali dentro da sua Bíblia, ora a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quanto o Senhor quer que eu ajude? Quando que eu vou ajudar? Deus vai marcar tudo no seu coração.
E quem Deus chama, Deus dá condições. Ele dá, pode ter certeza. Esse trabalho não é para tirar nada de ninguém, ao contrário, é para te abençoar, para que você tenha e tendo você possa abençoar a obra de Deus também. Eu também falo do dízimo e da oferta voluntária. Esse aqui é o dízimo. Aqui na igreja nós entregamos esse envelope. Atrás do envelope tem as contas da igreja, todas elas. Essas contas são para manutenção da igreja local. É para manter a nossa igreja aqui aberta, pagando aluguel, contas de consumo, energia, água, internet. Aqui tem uma empresa de monitoramento de segurança também, que faz o monitoramento, e outras despesas, propriamente confeccionar envelopes e evangelismo e tudo mais. Aí quem precisa aqui pode pedir para os irmãos: pastor, eu vou entregar meu dízimo hoje, minha oferta, ou vou entregar outro dia. Aí você leva o envelope, quando receber, você tira a sua oferta de amor, tá bem? E o Pix, o Eduardo colocou aí, é o doações@igd.com.br. doações@igd.com.br, e a pessoa que fizer a contribuição precisa me mandar o comprovante nesse WhatsApp aí, ó, 911 940 78 1436. Deixa eu fazer um agradecimento aqui e mandar uma bênção também, que hoje de manhã, depois do culto de manhã, um amigo lá do Paraná, eu fui pastor em Foz do Iguaçu no ano de 2008, né? E esse amigo hoje, depois do culto de manhã, e acho que ele assistiu provavelmente, aí ele mandou uma oferta também. Ele falou: pastor, mandando uma oferta para abençoar a igreja aí também em São Paulo, e que Deus abençoe. São pessoas de todas as partes, né, que Deus toca e usa aí para abençoar a casa de Deus, em nome do Senhor. E é isso, né? E no domingo, 8 da manhã e 18 horas, Santa Ceia aqui na igreja, no Dona Benta, o seu ponto de encontro com a bênção, né? Você pode ser muito abençoado aqui. Qual que é o endereço da igreja de vocês, irmãos? Vocês sabem? Se alguém perguntar assim: aonde fica a sua igreja? Aí você vai falar assim: sabe o Nagumo? Aí começa a fazer propaganda. Você sobe lá na Rua do Nagumo. Aí tem o JC Pneus, que são membros da igreja também. Se você não souber, pergunta lá. Não, aí você já fala logo o endereço, né? Você fala assim, ó, é na Avenida Francisco Marengo, 1720. Aí você fala assim: seu ponto de encontro com a bênção. Amém, igreja? Vamos encerrar a live aplaudindo o Senhor Jesus, bem bonito, bem forte.